Aquele que puder ficar de pé, aquele que não puder, fica sentado mesmo, mas fica em espírito de oração, amém? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, celestial, te colocando presente de Ti, meu Pai, cada vida aqui, meu Pai, nas Tuas mãos, Pai. Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, o Senhor conhece, meu Pai amado, cada coração, Pai amado. O Senhor conhece, Senhor, cada pessoa que aqui está. O Senhor também conhece, meu Pai, o Senhor deitar, o Senhor levantar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco, meu Pai, essa tarde. Usa, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Oh, meu Pai, usa, meu Pai, o gordinho nas Suas mãos, meu Pai. Fala, meu Pai, através dele, Senhor. Usa, meu Pai, aquela boca, meu Pai, para falar coisas, meu Pai, que o Senhor vai vir a colocar no nosso coração. Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, também, meu Pai amado, como meu Pai, cada pessoa que estão chegando também nesse momento também, Pai amado, que o Senhor, meu Pai, venha fazer, meu Pai amado, sobrenatural aqui essa tarde, Pai. Porque, meu Pai, o maior milagre, meu Pai, é nós estar aqui, Pai. Muitos, meu Pai, morreu sem a Sua presença. E nós estamos aqui, meu Pai, glorificando e exaltando o nome do Seu nome. Ao governo. Já disse, falei no público aí, fica à vontade. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Amém, queridos. A palavra que eu vou fazer hoje é... Vai, Você já pelo conhece amor de ela? Deus. Não, senta lá. Aleluia, amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia aí. Glória a Deus. Amém. Eu trazi hoje aí, você já conhece ela, que a gente trouxe ela semana passada aí quando eu estava em casa. Mas aí Deus ele tocou no meu coração de diferente para estar trazendo para os irmãos Gênesis. Aleluia, irmão. Deixa Deus te usar. Está em Gênesis 12. Mas antes de Gênesis 12, eu vou ler aqui, ó. Gênesis 11, 31. Aqui começa a nossa palavra, Deus nos deu esse cara. Aleluia, irmão. Sara foi estéril. Quero que vocês gravam isso. Sara foi estéril. Estéril. Estéril é que a pessoa não pode ter filhos. Amém? E não tinha filhos. Tomando dela Abraão e seu filho Eló, filho de Arã, filho do seu filho. E Sarai, sua nora, mulher de seu filho. Abraão saiu com eles de de Caldeus e foi para Arã. Como nós podemos observar, ele morava em dos Caldeus, foi para Arã. Aleluia, glória a Deus. Amém, Deus. Agora eu vou ler aqui no Gênesis 12. E aqui começa a promessa que Deus tem com Abraão. Aleluias. Amém? Amém. Eu vou ler no capítulo 4, para ser bem breve. Aleluias. E assim partiu Abraão. E no caso, Deus já tinha chamado Abraão. Era uma Aleluia. grande missão. Né? Aqui partiu Abraão com o seu Senhor. Tenho dito, e foi com Ló. Como todo mundo já conhece, Deus falou para Abraão sair da parentela dele. Sendo que Abraão levou Ló, sua esposa. Amém? Amém. Abraão, como tinha dito, ele foi com Ló. E com ele, Abraão, de idade de 65 anos. Quero que vocês gravem bem, bem isso. 65 anos. A palavra que eu vou trazer aqui, irmãos, é sobre promessa. Aleluia. Eu creio que cada um daqui tem promessa. Cada Glória um a Deus. Aqui nesse momento tem promessa. Ah, mas eu não sou Aleluia. evangélico hoje, eu não sou. Mas só de você estar ouvindo a palavra de Deus aqui, eu creio que Deus tem algo para fazer na vida de cada um. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então vamos lá. 65 anos, 70, perdão. Quando saiu de Arã. E de Arã, como nós podemos observar na Bíblia, Abraão foi para Canaã. Meus amados, eu estava vendo um livro de Arã, Canaã, se eu não me engano é 650 quilômetros. Hoje em dia, para a gente pegar o evangelho está difícil. Deus manda a gente sair da nossa porta, da nossa casa, para dar um abraço ao irmão do lado ali, a gente fica relutando isso. Agora imagina, o cara foi chamado, Abraão foi chamado para uma grande promessa que Deus tinha prometido a ele, e ele andou 650 quilômetros sem saber o que ia ser da vida dele. Como nós podemos observar, ele tinha dote, ele tinha dinheiro, e nem assim deixou de fazer a obra de Deus, ele creu. Aleluia. Amém? Amém. Então, como nós podemos observar, ó, ele viveu como um nômade, como um peregrino, entendeu? Ele começou a peregrinar diante de várias cidades, sem saber o que ia ser da vida dele. Por quê? Abraão, ele creu na promessa. Glória a então, Deus. eu quero deixar uma palavava aqui para os irmãos, e cada um que aqui esteja, e tem que crer na promessa de Deus. Aleluia. Está entendendo? Porque Deus melhor lhe fará. Deus melhor lhe fará. Está entendendo? A gente não sabe o jeito que Deus vai cumprir em nossa vida, mas Ele vai cumprir. Aleluia. Deus, Ele sempre cumpre.
Sempre cumpre. Ele se prometer, ele vai te cumprir. Pode demorar, vai te cumprir. Por isso que eu estou falando para vocês. Presta atenção na idade. Quando ele saiu da sua parentela, 75 anos. Então presta Aleluia. atenção como é que a providência de Deus, os projetos de Deus são totalmente diferentes da gente. Verdade, glória a aleluia. Deus. Então nós podemos observar 650 quilômetros, cara, meu Deus do céu, é muito chão, rapaz. E Abraão, uma das últimas cidades que Abraão peregrinou foi em Betel, no ocidente de Ai, para você ver, olha só quanta cidade ele passou. E lá estava vindo uma grande fome. E sendo que Abraão voltou para onde? Para o Egito. Egito é a terra que Deus prometeu a Abraão. Nós vamos entender isso aí. Está entendendo? É a terra que Deus prometeu a Abraão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Vou ser bem Senhor. breve aqui para não ficar muito coisa. Tem bastante para eu glória. Vou ler aqui, ó. 13, ó. Ora, eram maus os varões de Sodoma e Gomorra. Aqui, ó, como nós podemos observar, ele foi com o seu sobrinho, ó, certo? O que acontece? Eles ficaram muito ricos, onde que eles estavam ali já não estava tendo como eles ficar mais juntos. Aí começou a haver algumas contendas entre os pastores, entre os funcionários de um do outro. Eles resolveram se separar. Olha só como é que são as coisas. A promessa era para quem? Abraão. Amém? Amém. Então quer dizer, se separaram, né? E Ló, para você ver a humildade de Abraão, que Abraão confiava tanto em Deus que Abraão falou assim, pode escolher o lugar que você pode ir. Ló é esperto, né? Aqui, Abraão, nós estamos aqui. Aqui um pastinho ali, mas olha lá pro outro lado, lá de Sodoma e Gomorra. São duas cidades. Opa, lá tem um campo bonito, tem lá o gado vai prosperar. Lá você, o que ele fez? Foi, mas a promessa era com Abraão. Amém? Amém. Então, como nós podemos observar, eles se separaram. Se separaram e Sodoma e Gomorra estava cheio de pecado. Sodoma e Gomorra era tanto pecado, gente, que Deus já não se agradava mais daquele lugar. Né? Deus já não se agradava mais daquele lugar. Aí o que acontece? Eu vou ler o texto para vocês entenderem um pouco. Ora, era maus os varões de Sodoma e Gomorra, pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló apartou dele, levanta-te. Agora eu creio que começa a promessa que Deus tem cumprido. Deus vai cumprir na vida de cada um. Aleluia. Por onde eles se separaram. Eu creio que ali Deus começou a mapear um projeto que ele tinha com Abraão. Aí disse, Senhor Abraão, depois de Ló, apertou dele, levanta-te agora os teus olhos e olha deste lugar onde está para a banda do norte, e do sul, e do oriente e do ocidente. Como nós podemos observar, mais uma vez, Abraão estava saindo daquela cidade. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Aleluia. Então, Abraão foi estar com onde Deus ordenou Abraão aí. Então nós podemos observar aqui, gente, ele foi para Hebrom, né? Maré em Hebrom, e edificou um altar em Hebrom. Todo lugar que Abraão passava, ele edificava um altar ao Senhor, em agradecimento, né, ao Senhor. Então quando nós podemos observar, toda vez que Abraão ele fazia um altar, é sinal de quê? De obediência a Deus. Então, meus amados, eu quero trazer aqui essa carta para os irmãos, para a gente venha ser obediente, ouvir a voz de Deus. Aleluia. Que a gente vai entender o que acontece quando a gente está na posição, mas a gente, por um minuto de segundo, a gente quer botar o nosso eu na frente do nosso chamado, da nossa Verdade. existência. Entendeu? Verdade. Então, como nós podemos observar, ó, aconteceu que ele levantou o altar, né? Reverência ao Senhor. Aí nós vamos aqui, ó. Deus ainda anima Abraão. Até esse momento, Abraão desanimou. Todos nós somos assim, né? Verdade. Todos nós somos assim, a verdade é essa. Muitas das vezes a gente está firme na presença, está tudo certinho com Deus, mas a gente acaba desanimando. Ah, hoje eu não vou na igreja. Ah, hoje eu não vou lá na hora do almoço ouvir a palavra para os irmãos, não. Estou com preguiça. Ah, eu vou deitar ali no... Mas aí é o seguinte, meus irmãos. A melhor parte, eu creio que está aqui. Aleluia. Porque nós não somos daqui. Verdade, Senhor. Eu estou aqui para falar de promessas. Cada um de nós aqui tem promessas. Glória a Deus. Vocês vão entender qual vai ser a promessa.
E no final eu vou falar qual é a promessa. Todo mundo aqui já sabe qual é a promessa. Você está entendendo? Todo mundo aqui está ligado na promessa do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui, ó, para ser bem breve, 15:3. E disse-lhe mais: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor, e ele disse: então serás o teu herdeiro, mas aquele que tuas estranhas será o seu herdeiro. Então quer dizer, o que Deus fala com Abraão aqui? Aquele que das suas estranhas. Então aqui eu creio que está a segunda promessa que Deus faz a Abraão. Por que a segunda? Porque a primeira é o quê? Ele vai ser pai de nações. Aleluia. A segunda é o quê? Que a mulher dele é estéril, não pode ter filho. Aleluia. A última palavra vem do Altíssimo. Glória a Deus. Então o que acontece? Deus ele prometeu, mas Deus não disse como. Deus não disse como. Mas Deus prometeu, mas a mulher dele era estéril, né? E muitas das vezes a gente bota o nosso Senhor na frente. Olha só o que acontece. Ó, e logo em seguida, nós vamos relatar na Bíblia aqui, ó, que creu o Senhor e foi imputado isto por justiça. Meu Deus do céu, isso aqui é forte. Quando a gente crê em Deus, a gente está dizendo: Deus, eis-me aqui, eu preciso de você. Porque o nosso propósito maior do Evangelho hoje em dia não é ter carro, moto, ser próspero, não. Você está entendendo? Não é. Se fosse assim, Abraão não abandonava tudo que ele tinha. Ele tinha bastante dote, bastante dinheiro. Se fosse assim, não abandonava. Mas ele não creu. Mas por isso que eu falo, muitas das vezes a gente quer botar o nosso Senhor na frente do Evangelho de Cristo. E vocês vão entender por quê. Ó, agora eu vou pular para o 13 aqui, ó. Então disse Abraão: saibas, de certo que peregrina será a tua semente, em terra que não é sua, e servirão-os e agrirão-os aos 400 anos. Esse mesmo povo que Deus prometeu, meu Deus do céu, é forte. Esse mesmo povo que Deus prometeu a Abraão é o mesmo povo de Hebreu que ficou cativo 400 anos no Egito. Porque, como nós podemos observar no começo da palavra, Deus prometeu a Abraão, a primeira promessa foi o quê? Que ele ia ser pai de nações. Mas Deus deu o quê? A terra de Canaã para Abraão. Terra de Canaã hoje em dia é o quê? Egito. Era no Egito na época, né? Então nós vamos, como nós podemos observar aqui, ó, Abraão faz aquele pacto com Deus, né? Voltou a ter o júbilo, né? Voltou aquela sensação: eis-me aqui, Senhor, né? Para você ver, um cara que foi chamado para ser pai de nações, por um minuto de tempo, botou o eu dele na frente das coisas de Deus. E eles, para você ter uma ideia, esses caras estão ansiosos com essa profecia, que eles não esperaram no Senhor. Olha aqui, eu vou dizer para vocês: tudo aquilo que Deus te entrega, você tem que pedir discernimento a Deus, porque Ele é o dono do céu, da terra, da tua vida, do fôlego de vida que a gente respira aqui hoje em dia. Verdade. Muitas das vezes a gente quer botar o nosso Senhor na frente. Isso daí, gente, não faz parte da promessa. Por quê? Entenda bem. Ó, Agar é dada por mulher para Abraão. Olha só que atrocidade que aconteceu. Eles não souberam esperar a bênção. Mas Deus, ele é justo. A própria Sara cedeu, né? Ué. A esposa de Abraão, olha só o que diz aqui, ó. E disse Sara a Abraão, esposa de Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. O que Deus prometeu? De gerar filhos. Mas aqui Deus ainda não prometeu filho. Não quer dizer, eles não entendiam ainda. Eles estavam... Pois então ele queria fazer o quê? Dar uma forcinha a Deus. Deus não precisa da nossa força. Nós que precisamos da graça dele. Entre, pois, minhas servas, porventura, terei filhos dela. Eu ouvi Abraão. Abraão levou aquilo para o coração. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem sempre a gente tem que ouvir quem a gente está do nosso lado. Que é Deus de vez... Às vezes não. Deus sempre quer coisa diferente para a gente. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Você está entendendo? Olha só, aqui era a esposa dele. A esposa dele não podia dar um filho para ele, por quê? Aqueles anos todos ela era estéril. Ela já sabia que ela não podia ter filho. Você está entendendo? Então quer dizer, se Deus prometeu que ia dar um herdeiro a Abraão, o que Abraão tinha que ter feito? Espera aí, ô mulher, vamos esperar no Senhor. Mas quem somos nós para falar de Abraão? Só por causa de quê? Nós estamos cansados de fazer isso.
Nós estamos cansados Verdade, de fazer isso. Botar as nossas mulheres como prioridade, nossos filhos, botar as nossas coisas, nossos bens materiais, você está entendendo? Até mesmo o nosso emprego. A gente se preocupa muito com as coisas terrenas. Esquece que Deus tem uma promessa na nossa vida. Glória a Deus. Você está entendendo? E por um minuto de tempo, o que Abraão fez? Esqueceu. Porque Deus falou com ele. Deus falou, eu vou te dar um filho. Filho, eu vou te dar. Tá Aleluia. entendendo? Então, quer dizer, não é que eles não creram, eles criam tanto no Senhor. O que eles fizeram? Vamos dar uma forcinha. Foi que eles pensaram assim, vamos dar uma forcinha a Deus, a gente dar esse menino para ele. Eu não sou estéril, então vou te dar minha serva. Antigamente, gente, para você ver que tanta atrocidade. Abraão era o quê? Foi chamado por Jesus. Isso daqui, antigamente, era normal. Quando a gente casava com a mulher estéril, como é que eu vou te falar? Não é o povo de Deus que fazia isso, entendeu? Era o mundo que fazia isso. Você podia tomar outra mulher para ter o filho. Você está entendendo? Então, o que aconteceu? O Abraão seguiu o quê? O Abraão seguiu ali os pagãos. Porque os pagãos que faziam isso, não era o povo de Deus que fazia isso. Olha só que coisa forte, gente. Então como é que pode uma coisa dessa? Aí o que aconteceu? Foi e deitou com a Sara. E teve um filho chamado Ismael. Então como nós podemos observar no 16, tá aqui, ó. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Entenda bem, Abraão saiu da sua parentela com 75 anos. Nós vamos somar aqui, ó, 11 anos. Foram 11 anos para ele ter um filho. Então, quer dizer, Abraão esperou 11 anos. Por um minuto de tempo, sua mulher ofereceu sua serva. Ele, felizmente, seguiu uma coisa que era pagã, uma coisa que era do mundo. Não era aquilo que Deus queria para ele. Mas Deus é justo. Aleluia. E quando ele fala, Deus ele cumpre. Mas todo pecado ele tem uma consequência. Sim. Nós vamos poder observar aqui que Ismael não se encontra, né? Professando a mesma fé que o pai dele. Mas vamos entender aqui, ó. Para ser mais rápido, eu vou lá, ó. 18:9. E disse-lhe: onde está Sara, tua mulher? Aqui, o que acontece? Apareceram 3 anjos a Abraão. Apareceram 3 anjos a Abraão para profetizar que Abraão ia ter um filho. Olha essa coisa louca. Profetizar que Abraão ia ser pai. Aí sim começa a promessa. Aí sim Deus promete. Mas igual eu falei, todo pecado tem uma reação. Nós vamos entender por quê. Porque Ismael e Isaac era filho de Abraão. Só que sendo com a serva e agora com a sua esposa. E disse-lhe, mulher, eis que está na terra. E disse-lhe certamente, donarei a ti este tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara por porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos. E adiante 20. de toda a 23. idade. E Sara havia cessado o costume de mulheres. Assim, pois viu a Sara, 23. pois viu, amém? Desculpa, perdão, pois viu. Então quer dizer, Sara debochou. Sara debochou. Sara já tinha o quê? 89 anos. E Abraão tinha 99. Tá na hora aí, irmão? E Abraão tinha 99. Então eu vou deixar aqui para vocês aqui, irmão. Só um último versículo rápido. Ó. E o Senhor visitou a Sara com o último dito e fez o Senhor a Sara, como tinha se falado 1 ano atrás. Ó, isso já teve a invasão de Sodoma e Gomorra, já teve um montão de coisa, entendeu? E Ló foi salvo pela intercessão do próprio Abraão, porque Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, mesmo sendo inimigo dele, Abraão intercedeu. Então, quando nós temos por aqui, nós temos que interceder pela nossa família, por um estranho, por uma pessoa que faz mal a gente, nós temos que interceder, porque Deus ele nos criou para isso, para ser bênção nessa terra. Aleluia. Aleluia. Então, quer dizer, aí o que acontece? Nós vamos ver a linhagem de Abraão para me terminar, para me encerrar aqui, ó. Abraão e Agar, Ismael, era árabe, povos árabes, ismaelitas, gerou ismaelitas. Como nós podemos entender, ismaelitas é totalmente contra o povo de judeus, o povo de Israel, o povo dos hebreus.
né? Então houve uma contenda entre esses povos, né? Que um irmão professava uma coisa e o outro irmão queria querendo tomar uma coisa, mas só que a promessa foi para quem? Para Isaac. E Ismael, ele luta até hoje, tem briga, até hoje tem guerra por causa disso daqui. Tá entendendo, meus amores? Então eu deixo essa palavra para os irmãos aí. Aleluia. Em nome Amém, de Senhor. Jesus, Deus vem Graças falar a no nosso Deus. coração. E a promessa maior de nossas vidas, sabe qual que é? Não é o chamado, é ser chamado a empregar, porque a gente tem que fazer isso por amor. Mas a nossa promessa é a salvação. Aleluia. Então que vocês Amém, venham Senhor. crer nesse Deus maravilhoso. Posso estar tá difícil a vida de vocês, mas como aconteceu aqui, ó, com Abraão. Abraão errou, mas Deus foi misericordioso. E Deus é assim comigo com você. Então não Aleluia. desista. Tem muita Amém. gente aqui ainda que não levantou a mão para Jesus e não se converteu ainda. Ou melhor, já se converteu, só não aceitou Ele como suficiente Salvador da sua vida. Mas tudo é tempo de Deus, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para dizer para vocês que no tempo de Deus vai acontecer na vida de cada um aqui. Aleluia. Está entendendo? De Deus tomar a vida de cada um aqui como servo, como filho. Nem como servo, porque Ele chama como filho. Ele não chama como servo, Ele chama como filho. Então eu deixo aqui essa palavra, meus irmãos, e dizer que a palavra, a salvação, ela vem pela ouvir a palavra. Está entendendo? Então vocês estão no caminho certo, cara. Vocês estão no caminho certo. Eu fico jubilado, eu fico alegre de ver os irmãos aqui. Nós começamos essa célula aqui comigo, o Paulo e o Ronilson. Éramos 3. Olha agora quantos nós somos. Então deixa aqui a palavra dos irmãos aí. Deus abençoe a cada um aí. Amém? Amém.